Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Você se considera uma pessoa feliz? O que precisa acontecer para que você diga que está feliz? Para algumas pessoas, a felicidade, essa emoção, ela vem quando tudo está bem na sua vida. Para outras, a felicidade é alcançar seus sonhos, alcançar seus alvos estabelecidos. Então nós costumamos ver pessoas que dizendo que estão felizes porque elas acabaram de se casar, outras dizem que estão felizes porque estão no emprego que tanto desejaram, outras falam que estão felizes porque fizeram uma viagem que há muito tempo estava sendo planejada e então enfim conseguiram realizar essa viagem, e isso lhe trouxe felicidade. Mas eu quero ler com você hoje um texto bíblico que vai falar sobre um motivo de felicidade que eu não sei se você já se sentiu feliz por isso. Eu não sei se em algum momento da sua vida você viu alguém dizer que estava feliz por isso. Para você que faz parte de uma comunidade religiosa, não sei se você já viu alguém, um irmão ou uma irmã da fé, chegando na igreja pedindo para testemunhar, dizendo que estava feliz por isso. Mas eu quero olhar para esse texto junto com você e dele extrair então alguns ensinamentos que o autor bíblico nos traz, porque eu entendo ser de extrema importância também para esse momento das nossas vidas. E esse texto encontra-se lá no livro de Tiago, na carta de Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, ou a partir do versículo 2 até o versículo 4, e Tiago ele escreve assim: Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então esse texto, ele, como eu disse, ele se encontra na carta de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento, né? Ela está colocada ali no final do Novo Testamento. E é importante, primeiro, a gente situar algumas questões aqui. Quando nós temos um texto bíblico, no caso de uma epístola como essa, nós precisamos nos perguntar quem escreveu, e também algumas perguntas que fazemos, e depois os destinatários desta carta, desta epístola, para que nós possamos então ter condições de entender do que o contexto que estava inserido, o que o autor estava dizendo. Então quem escreve essa carta, né? Aqui o próprio nome traz, o autor se identifica como Tiago. Ele aqui no versículo 1 dessa carta ele diz: Tiago, servo de Deus do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Então quem escreve é Tiago. Ele coloca, né, essa sua questão ou função como servo de Deus, aquele que era um escravo de Deus, aquele que estava a serviço de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele escreve as 12 tribos que se encontram na diáspora, ou seja, ele escreve aos seus compatriotas judeus que estavam espalhados por conta de uma perseguição que eles estavam sofrendo, que eles estavam enfrentando. Quando você vai escrever para alguém ou para algumas pessoas que estão passando, que estão longe, que já estão vivendo dentro desse contexto de sofrimento, talvez as suas palavras fossem diferentes, mas a minha atenção volta-se para esse texto, principalmente porque Tiago ele começa a sua epístola desta forma, dizendo para esses irmãos, em primeiro lugar, ele se identifica com essas pessoas. Acho que isso é muito importante, você perceber e saber que você não está sozinho nesses momentos que você tem passado, que você tem enfrentado. Tiago ele coloca-se e essa familiaridade com essas pessoas, mesmo aqueles que estão longe, aqueles que estão distantes. É muito gostoso quando você recebe uma notícia de alguém que está longe, ou alguém que reforça essa comunhão, essa cumplicidade com você. Então, o Tiago ele deixa muito claro que ele está falando com pessoas que pertencem ao seu ciclo de, não sei se de amizade, mas pelo menos de nacionalidade, e essa é uma identificação importante. É muito interessante quando você viaja para algum lugar distante, e lá onde você está, onde você não imagina, você encontra alguém
que você sabe que é da sua cidade, por exemplo. Pode ser que você não tenha conhecido essa pessoa lá na sua cidade, mas quando você saiu desta cidade e você encontrou essa pessoa no seu local de destino, uma identificação natural surge, porque você percebe, poxa, tem alguém da minha cidade aqui e nós nos encontramos aqui, então nós temos muitas coisas em comum, né? Porque nós sabemos do ambiente que viemos, conhecemos muitas coisas ali. Isso gera naturalmente, imediatamente, uma relação de proximidade. Você já não está mais sozinho, tem alguém, um outro alguém ali semelhante a você no que diz respeito ao seu local de origem. Então, o Tiago ele começa reforçando essa ideia de família cristã, de família de Deus, e ele está dizendo para essas pessoas assim, meus irmãos, tenham por motivo, e aqui que é a chave, né? Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Em algum momento da sua vida você se sentiu alegre ou se sentiu feliz por estar passando por uma provação? Em algum momento você se sentiu feliz porque estava enfrentando um problema, uma adversidade, alguma coisa não estava dando certo e você se sentiu alegre por isso? Eu acredito que não. E eu também confesso a você que não. Porque o que Tiago está querendo mostrar para mim e para você é justamente aquilo que a aprovação produz em nós, ou tem potencial para produzir, se nós enfrentarmos essa aprovação de maneira correta. Então, o que Tiago está querendo dizer é, ele não olha para a provação, ele não olha para o sofrimento, ele não olha para a dificuldade que a pessoa enfrenta, mas ele olha para o crescimento que essa pessoa pode experimentar se passar por essa situação de maneira correta. E na vida cristã, a vida cristã ela é prática, ela não é teórica. E um tema que é muito caro para o cristianismo, porque todo aquele que se identifica como um discípulo ou uma discípula de Jesus, eles têm que estar conscientes de que isso acontecerá com eles, é o tema do sofrimento. Você vai olhar para a história de Jesus, para os primeiros discípulos de Jesus, e depois, consequentemente, para a história da igreja, até chegar nos dias de hoje, no mundo todo, você vai perceber que cristãos em todas as épocas sofreram muito e por vezes por conta da maldade do outro, mas por vezes por conta pelo simples fato, e esse simples aqui faz toda a diferença, de serem cristãos, por serem fiéis a Cristo, por serem fiéis ao chamado de Jesus na vida deles. Pessoas perderam suas vidas por causa disso. Então, como é que o cristão experimenta o crescimento? Quando ele se dispõe a viver nesse segmento de Jesus, viver na prática da vida de Cristo, e essa é uma vida que é completamente contrária, oposta àquilo que o mundo propõe. Então, nós estamos nesse sentido batendo de frente, por isso é natural que experimentemos algumas situações adversas. E Tiago, ao escrever aqueles cristãos, aquelas pessoas que estavam passando por essa experiência da diáspora, que já era um sofrimento primeiro aqui, você tem que sair da sua terra por conta de uma perseguição, você abandonar tudo aquilo que você estabeleceu, você deixar lá talvez familiares, os seus bens, a sua história, a sua vida e ser forçado a sair deste lugar para um lugar que você não conhece e ali desenvolver sem saber o que vai acontecer. Já tem essa questão do sofrimento, então Tiago procura com isso trazer uma palavra de conforto e de consolo ao coração dessas pessoas, dizendo, olha, quando essas coisas estiverem acontecendo com você, e se você estiver passando por isso, fique feliz. Fique feliz porque, por mais que você esteja enfrentando essas provações, tem alguém que está cuidando de você, que é o nosso Deus, e que ele está produzindo algo em você que é muito maior do que esse sofrimento que você pode estar enfrentando no momento. Então Tiago diz, olha, quando você passa por várias provações, o que está acontecendo? A sua fé está sendo provada, e não é qualquer provação, é uma provação da própria fé. É uma provação daquilo que nós acreditamos, daquilo que é a nossa convicção, daquilo que nós depositamos a nossa confiança. Então o Tiago diz que uma vez que esta fé é provada, e consequentemente ela é aprovada, ela produz perseverança. Ela produz perseverança, ela vai dando a você uma capacidade de resiliência, de não desistir, de continuar,
de avançar a despeito de tudo aquilo que está acontecendo de contrário na sua vida. Então, esta fé ou esta aprovação, ela vem, e como o próprio nome diz, é uma prova, e Deus tem como objetivo na prova aprovar os seus, e sendo então aprovados por Deus, ou tendo a nossa fé provada, isso vai gerar e vai produzir em nós essa perseverança, essa capacidade de permanecer diante de toda a adversidade enfrentada. Mas Tiago, ele não para aí. Ele diz assim que a perseverança, ela deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que nada lhes falte. Então, quando essa perseverança ela produz o seu trabalho, ela faz aquilo que é o seu trabalho, qual é a consequência disso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Ou o que está acontecendo em mim enquanto eu passo por isso? Está acontecendo um aperfeiçoamento. E este aperfeiçoamento ele produz, nas palavras de Tiago, ele diz que o objetivo é que sejamos perfeitos e íntegros. Quando a Bíblia fala de pessoas perfeitas, ela não está dizendo de pessoas sem erros. Ela está falando de pessoas espiritualmente maduras. Pessoas que têm conhecimento para viver a sua vida com sabedoria. Ela alcançou maturidade. Ela não é alguém que é levada por qualquer vento de doutrina. Ela não é alguém que é facilmente manipulada, nem manipulada de jeito nenhum. Ela não é uma pessoa que vira as costas para Deus quando as coisas dão errado, mas ela é uma pessoa madura na fé, que enxerga a fé como realmente é. Ela entende e compreende o que é servir a Deus. Ela entende e compreende que esse Deus que nos chamou, Ele estará conosco todos os dias, não nos abandonará, não nos deixará perecer. E nós olhamos para a vida nessa certeza de que Deus está no controle de absolutamente tudo. Nós alcançamos a maturidade espiritual. Entendemos o que foi feito por nós em nosso lugar para que nós pudéssemos viver. Então Tiago diz, quando você passa por essas provas, e às vezes várias provas, você está sendo provado. E em sendo provado e permanecendo, confiando em Deus, sem se precipitar, e continuando firme com o Senhor, isso vai crescendo, vai produzindo perseverança em você. E essa perseverança, tendo ação completa, ela faz com que vocês sejam pessoas perfeitas, ou seja, maduras, né? Porque nós vamos aprendendo com as nossas experiências, nós vamos enxergando Deus também nessas experiências, nós vamos ter encontros com Deus nessas experiências. E nessas experiências também o Senhor vai nos preparando para cuidar de outros, para entender a vida do outro, o sofrimento que o outro enfrenta, e também pessoas íntegras. Ou seja, pessoas inteiras, pessoas que não têm emendas, pessoas que são as mesmas em toda e qualquer circunstância, em qualquer situação. Então, se você estiver passando por alguma prova hoje, na sua vida, se você está enfrentando alguma prova de fé, Tiago diz, veja isso com alegria, porque Deus está usando isso para moldar você. Deus está usando isso para forjar você. Deus está usando esse momento, Deus está usando esta situação, o Senhor está usando essa etapa na sua vida para trabalhar em você, para que você seja cada vez mais um homem, para que você seja cada vez mais uma mulher, segundo o coração de Deus, alguém que olha para essa vida e entende que nessa vida nós experimentaremos inúmeras situações, nós passaremos por alegrias, por tristezas, por sofrimento, por choro, por risos, porque isso compete ao ser humano. A questão é como eu estarei, como você estará quando esta prova passar. Quem sairá? Que pessoa sairá desta prova? Será que eu sairei igual? Será que eu sairei pior? Ou então eu sairei melhor desta prova de quando ela começou? Deus tem um objetivo para mim e para você em todas as provas que nós enfrentamos, que é a aprovação. Que assim seja nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que você possa sentir tudo aquilo que implica realmente naquilo que nos diz respeito ao sofrimento. Eu não estou dizendo aqui que passar por prova dessa maneira significa não chorar quando dói,
significa não reconhecer as nossas limitações e fraquezas? Absolutamente não. Isso é humano também, é legítimo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que você olhe para Deus diante de tudo isso que você tem passado e que você creia que esse Deus, que é um Deus tão amoroso, Ele está presente na sua vida e Ele está fazendo uma obra extraordinária, não fora, mas dentro de você. E que ao sair disso tudo, nós possamos sair pessoas cada vez mais maduras na fé e íntegras, pessoas que estão sendo preparadas por Deus para abençoar a sua geração. Que o Senhor te abençoe e que essa bênção venha em nome de Jesus.